Você por acaso consegue imaginar como seria o mundo daqui a 100 anos? Pois é, a Marvel começou a pensar nisso lá nos anos 90. E aí galera, eu sou Apollo Hunter e sejam muito bem-vindos ao canal Super Hero. A Marvel 2099 é uma linha editorial da Marvel que surgiu em 1992 e imagina como seriam super-heróis no futuro. No começo de tudo, esse futuro se passava no universo 616, que é o universo regular da Marvel nos quadrinhos e o mais conhecido. Porém, conforme o tempo foi passando, a Marvel decidiu mudar isso e fazer com que o universo 2099 seja uma realidade alternativa. E a partir de então, a Terra 928 é onde se passam os acontecimentos dos heróis de 2099. E para começarmos com grande estilo, vamos começar a falar do Hulk 2099. O John Eisenhart era uma pessoa comum. Ele trabalhava como produtor de cinema e estava em busca de uma história bacana para conseguir transformar em filme. E foi então que ele ouviu falar de um grupo de adoração chamado os Cavaleiros de Banner. Esse grupo idolatrava um monstro verde do passado, conhecido como Hulk. O John se interessou pela história e começou a investigar esse tal grupo. E foi então que ele descobriu que os Cavaleiros de Banner estavam realizando testes experimentais não autorizados com radiação gama. Quando ele viu os testes, imediatamente ele ligou para a polícia para denunciar o caso. Quando a polícia chegou no local, eles começaram a confrontar os Cavaleiros com tiros. E no meio da confusão, o John acabou sendo atingido por uma quantidade gigantesca de radiação gama. Com isso, ele acabou se transformando em um imenso monstro verde e ficou conhecido como Hulk 2099. O Hulk 2099 tem os mesmos poderes que o Hulk do Bruce Banner. Sim, ele é forte e resistente igual. O seu diferencial é que ele tem garras e dentes muito mais afiados que rasgam aço com muita facilidade. O John Eisenhart também é capaz de se transformar no Hulk a hora que ele quiser. E o melhor, ele consegue manter o seu intelecto e a sua personalidade. O Destino 2099 é um dos personagens mais importantes dessa série. No começo, o próprio Dr. Destino não sabia se ele era realmente o Dr. Destino. Ele não sabia se ele era o Victor Von Doom lá do século 20. Isso porque ele acordou no ano de 2099 sem se lembrar de praticamente nada. Depois de uma grande saga para descobrir a verdade, o mistério finalmente é resolvido. E sim, ele é o próprio Victor Von Doom lá do século 20. Mas como isso era possível? Ele estava com o corpo e com a aparência de um jovem e ele já tinha muito mais de 100 anos de idade. Pois é, gente, o que acontece é que vários anos atrás, o Victor sofreu um acidente e teve o seu corpo praticamente destruído. Para que ele não morresse, a personagem Margareta von Geisterted colocou o seu corpo em um banho de regeneração, naquele mesmo estilo do Poço de Lázaro da DC Comics, sabe? Com isso, além do seu corpo ficar saudável novamente, ele rejuvenesceu. O problema é que essa tal Margareta queria se vingar do Dr. Destino por conta de umas desavenças que eles tiveram no passado. Então ela fez uma lavagem cerebral no Victor e enviou ele pro ano de 2099, só para deixar ele psicologicamente abalado. Depois de reestabelecer a sua consciência, o Dr. Destino voltou a ser aquele cara que tinha fome de poder. E ele não perdeu tempo não. Ele queria conquistar os Estados Unidos e ele se tornou o presidente do país. O Victor Von Doom de 2099, como era o mesmo do passado, ele tinha o mesmo nível de inteligência. Porém, ele tinha muito mais recursos tecnológicos para trabalhar. Então, com certeza, isso deixava ele mais poderoso. Ah, e quase que eu esqueço de falar. Ele não era mais chamado de Doutor Destino. Ele queria ser chamado simplesmente de Destino. O Kenshiro Cochrane, também conhecido simplesmente como Zero, era um grande hacker. Ele fazia parte de uma cybergang. E um dia eles conseguiram pegar uma informação ultra secreta. Mas antes mesmo deles conseguirem abrir esse tal arquivo, eles são cercados por uma gangue rival. Na fuga, todos os membros da gangue do Zero acabam morrendo. Mas ele consegue escapar por um momento e corre até chegar em uma cabine telefônica. Porém, a outra gangue conseguiu cercá-lo. Sem ter mais o que fazer, o Zero consegue se salvar da única maneira que ele conseguiria. Ele passa a sua mente para a cabine telefônica. Sim, ele literalmente pega a ponta de um cabo, liga atrás da cabeça dele, pega a outra ponta e liga na máquina e se transfere. Essa cabine telefônica possuía conexão com a internet, então ao passar a sua mente para ela, ele automaticamente foi parar no cyberespaço. Pois é bem brisa essa história, mas é história em quadrinho, né, gente? A gente não precisa ficar procurando realidade em tudo. Mas beleza, continuando. Com a sua consciência vagando livremente no mundo virtual, ele encontra uns seres estranhos
estranhos que se auto-intitulam a Oficina Fantasma. Eles são umas inteligências artificiais e escolheram o Zero para voltar para o mundo dos humanos para se tornar uma espécie de agente deles. Ele então volta em um corpo robótico de alta tecnologia e se torna o Motoqueiro Fantasma. Pois é, galera, o Motoqueiro Fantasma de 2099 não tem relação com o sobrenatural. Ele é um robô com a mente de um humano. O mais legal do seu novo corpo é que ele solta raio laser pelos olhos e as suas mãos conseguem se transformar. Sua mão direita é capaz de se transformar em uma motosserra e a esquerda em uma garra capaz de cortar as coisas em nível subatômico. Ah, e o fogo na cabeça dele não é de verdade. É um holograma que ele mesmo projeta. O Jake Gallows era um policial. Ele se considerava um cara feliz, porque ele tinha um emprego que ele gostava, ele tinha uma família feliz. Porém, tudo virou de cabeça para baixo quando o criminoso Kron Stone resolveu pôr fim na felicidade do Jake. O Kron era um psicopata que odiava famílias felizes. Então, ele provocou um atentado que acabou matando todos os familiares do Jake. Inclusive deixou ele gravemente ferido também. Depois de se recuperar, o Jake se inspira no Frank Castle e se torna o Justiceiro 2099. E a partir de então ele resolveu limpar as ruas de todos os criminosos que passavam pela sua frente. O grande diferencial é que com toda a tecnologia do ano de 2099, o Justiceiro tem vários equipamentos avançados, como por exemplo um camuflador que faz ele ficar invisível. Assim que se tornou o Justiceiro, o seu principal alvo era o Kron Stone, o cara que foi responsável pela morte da sua família. E não deu outra, ele conseguiu matar o Kron e jogou ele no esgoto. O problema é que nesse esgoto que o Jake jogou o Kron, estava nada mais, nada menos que o simbionte. E sim, o Kron se une ao simbionte e volta à vida, se tornando o Venom 2099. Miguel O'Hara era um jovem muito inteligente. Ele trabalhava nas empresas Alchemax como engenheiro genético. O seu principal trabalho eram estudos envolvendo alterações na estrutura genética dos animais, com a intenção de criar um humano com super força. O seu chefe então começou a pressioná-lo para realizar testes nos humanos. Porém, logo no primeiro teste, a cobaia se tornou um monstro e morreu horas depois. Com esse grave acidente, o Miguel resolveu se desligar dos laboratórios Alchemax. Porém, o seu chefe não aceitou a sua saída e envenenou ele com uma droga altamente viciante e que deixava o seu usuário completamente dependente. Como a Alchemax era o único laboratório que produzia esse tipo de droga, o Miguel continuou trabalhando lá para conseguir manter o seu novo vício. E com toda essa bagunça, o Miguel tentou utilizar o seu experimento para retirar esse alucinógeno de dentro do seu corpo. Porém, o Aaron, que era o seu superior, sabotou o teste e misturou o DNA do Miguel com o código genético das aranhas. E foi assim que o Homem-Aranha 2099 recebeu seus poderes. O Miguel, na verdade, nunca quis ser super-herói. Porém, conforme foi aparecendo os contratempos, ele percebeu que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas é o seguinte, gente, os poderes dele são diferentes do Homem-Aranha do Peter Parker. A agilidade e a força da aranha continuavam as mesmas, porém o Miguel tinha coisas a mais, como por exemplo, garras retráteis que saíam das suas mãos e dos seus pés. Além disso, as suas teias são orgânicas. Isso mesmo, ele não usava nenhum dispositivo para lançar teia, o seu próprio corpo produzia, igual na trilogia do Homem-Aranha do Sam Raimi. Além disso, também nasceram ferrões nos seus antebraços, que são capazes de produzir veneno. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Te vejo no próximo vídeo, hein? Um forte abraço e até mais.